A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo aqui um versículo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para mostrar para vocês sobre a natureza da regeneração. Por natureza da regeneração, quero dizer os mecanismos, o processo pelo qual ocorre a regeneração, que não tem nada de mágico, vamos dizer assim. Embora haja um envolvimento sobrenatural do Espírito Santo, não é uma obra inconsciente na vida do homem, muito pelo contrário, é uma obra altamente consciente e racional. Ou seja, nas palavras de Charles Finney, que estarei aqui usando a teologia sistemática de Charles Finney, que é um homem que procura expor com bastante clareza as doutrinas da graça de Deus. Charles Finney foi um grande evangelista norte-americano que viveu há 2 séculos e ele foi um catalisador de um grande avivamento. Através dele, Deus operou um grande avivamento em quase todos os Estados Unidos, levando mais de 500 mil almas para Cristo Jesus. Ele tinha uma mente bastante incisiva, uma mente bastante clara a respeito de assuntos teológicos. Bom, mas o apóstolo Paulo ele mostra para nós que a regeneração é a semelhança do que Charles Finney falou, é uma obra racional, é uma obra consciente. Não existe esse negócio de você dormir ímpio e acordar cristão depois de ter passado durante a noite por um processo de regeneração ou de novo nascimento, como a maioria dos evangélicos pensam, que o pecador ele tem que cruzar os braços e esperar Deus regenerá-lo, como se a responsabilidade fosse de Deus. Deus ele opera assim a regeneração, algo que o homem não pode fazer em si mesmo, mas precisa-se do querer do homem, precisa-se da vontade do homem, é necessário uma resposta da parte do homem diante do convite de Deus, porque o convite, como diz um irmão meu, o presbítero Jadson, ele fala que o evangelho ele é proposto, não imposto. Proposto no sentido de ser um convite para o homem, não uma imposição ao homem. Deus ele não sai, como disse Charles Spurgeon também. Olha que Charles Spurgeon era um calvinista, morreu calvinista. O próprio Charles Spurgeon, ele falava que Deus não sai arrastando pelo cabelo ou puxando pelo cabelo ninguém para o reino dos céus. Ou seja, precisa-se da vontade do homem também. Bom, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou em outras traduções, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está falando basicamente 2 coisas aqui, sobre culto racional e a nossa regeneração, ou novo nascimento através da transformação da nossa mente, através da mudança do nosso entendimento, porque o ímpio tem um entendimento carnal, o ímpio é aquela pessoa que não acredita em Deus, aquela pessoa que não segue Jesus, ele tem um entendimento carnal, ele tem um entendimento, o raciocínio dele é limitado, ele não compreende as coisas espirituais, ele não enxerga o valor da palavra do Senhor, então ele precisa passar por uma renovação da mente. Essa renovação não acontecerá a toque de mágica, de forma alguma. Acontecerá mediante a instrumentalidade da palavra de Deus, a persuasão da palavra de Deus no coração do pecador, e este respondendo afirmativamente àquele convite do evangelho para que ele venha se decidir, ele venha tomar a grande decisão de seguir os preceitos de Cristo, de aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração, aceitar a nova vida, abandonando a velha, de modo que ele possa ser regenerado, não por essa atitude. Quando ele faz isso, quando ele toma essa decisão, aí sim o Espírito Santo fará habitação dentro dele, dando-lhe um novo coração, através dessa decisão. Dar um novo coração não significa que Deus vai tirar alguma coisa do homem e colocar alguma coisa no lugar, como se fosse uma transformação física. O próprio Charles Finney, que estarei lendo aqui para vocês, fala que a regeneração não é algo constitutivo, ou seja, não é algo físico, algo que Deus coloca dentro do ser humano. Não, a regeneração é uma persuasão moral mediante a palavra de Deus. Quando Deus fala na sua palavra, tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne, Deus está querendo dizer que ele operará uma mudança moral na vida do homem, mediante o seu consentimento, mediante a sua aceitação do evangelho. Então Deus passará a convencê-lo, a iluminá-lo de uma maneira muito mais eficiente do que ele imagina, o que o auxiliará
a um quebrantamento de coração, a uma humildade de espírito e a iluminação de seus olhos, de modo que ele enxergue o valor da palavra do Senhor. Bom, estou aqui com o livro A Teologia Sistemática, de Charles Finney. Eu aconselho você a comprar este livro, é um livro muito magnífico, muito bom, e ele expõe com total clareza as doutrinas da graça de Deus. Ele fala aqui sobre, no capítulo sobre a regeneração, ele fala assim sobre o esquema a ser examinado sobre a teoria da persuasão moral divina. Ele chama de teoria, não quer dizer que isso aqui ele não acredite, mas ele está falando aqui que entre várias teorias teológicas, ele acredita na da persuasão moral, e eu também acredito da mesma forma. Ele fala assim, que essa teoria da persuasão moral, o que é persuasão moral? É você convencer através de argumentos racionais, no caso, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que ele está querendo dizer que o Espírito Santo toma a palavra de Deus e ele, através de argumentos racionais ministrados ao coração do homem, à mentalidade do homem, ele reverte as decisões fundamentais do homem, que antes era decidido pelo pecado, agora ele decide por seguir a Deus. Ele fala que a regeneração consiste numa mudança de intenção. A regeneração consiste numa mudança na intenção ou preferência última da mente. Ou seja, uma mudança do egoísmo para a benevolência desinteressada. Então, o que Charles Finney está falando aqui? Que a regeneração nada mais é do que uma mudança na intenção ou preferência última da mente. Enquanto o coração do ímpio é ímpio, enquanto o coração do ímpio é depravado e continua na depravação, toda a sua preferência é pelo pecado. Todas as suas escolhas são pelo mundo, são pelas coisas do mundo, pelas corrupções do mundo, pelos prazeres do mundo. E essa preferência deve ser mudada. Não será mudada enquanto o ímpio continuar enxergando vantagens e valor nas coisas do mundo. E essa mudança só pode ocorrer através de um convencimento espiritual, da parte do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para fazer isso. Daí o motivo da palavra persuasão moral, ou seja, convencimento racional, de modo que a pessoa venha a mudar de opinião a respeito de um assunto, a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, e vem então se converter ao caminho da luz. Então, ele fala que a regeneração consiste nessa mudança de intenção e preferência última. E ele fala também no segundo ponto, que essa mudança é induzida e efetuada por influência moral divina, lógico, a iniciativa é divina, isto é, que o Espírito Santo a efetua com, na ou pela verdade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, embora seja uma influência divina, a iniciativa, embora seja divina, Deus usa, o Espírito Santo usa como instrumento a própria palavra do Senhor, usa como instrumento a verdade de Deus. E a própria Bíblia testifica isso, como ele coloca aqui na sua teologia sistemática. Ele fala assim, a Bíblia afirma expressamente, em João 3, 5 e 6, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito. A água são as águas batismais. A água também representa a palavra de Deus. E Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus, que produz vida, que vivifica a palavra no coração do pecador. Então o instrumento que Deus usa é a própria verdade da Bíblia Sagrada. Outro versículo que ele coloca aqui, em 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja que Pedro está falando que nós somos gerados novamente, ou regenerados, né? É a mesma coisa. Pela palavra de Deus. Somos regenerados pela palavra de Deus. Então, olha o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para mudar o coração do homem. E outro versículo que ele coloca aqui em Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada mostrando que a instrumentalidade que o Espírito Santo usa para mudar o coração do homem é a palavra de Deus. E o último versículo que ele coloca ainda aqui, 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tivéssemos 10.000 aios em Cristo, ou seja, 10.000 tutores, 10.000 instrutores,
Não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Notaram o detalhe aqui que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, que ele gerou a igreja de Corinto através do Evangelho? Como ele fez isso? Pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Viu a importância de pregarmos a palavra do Senhor Deus e esperarmos a regeneração do coração dos nossos entes queridos ou das pessoas de fora? É pela palavra de Deus que o homem é regenerado. É pela palavra de Deus. Charles Finney ele fala: a natureza da regeneração, portanto, testifica que é efetuada pela verdade, sendo dirigida ao coração pela inteligência. Os regenerados estão conscientes de ter sido influenciados pela verdade para se voltarem para Deus. Eles não estão cientes através de nenhuma outra influência, senão mediante a luz que ilumina a inteligência ou a verdade apresentadamente. Veja, é uma obra inteligente e consciente. Regeneração é uma obra inteligente e consciente. Por quê? Porque é feita através do apelo à razão, à mente, a mudança de entendimento do homem mediante, usando como instrumentalidade a palavra de Deus. Ele segue aqui na sua teologia sistemática dizendo: por isso que os pregadores devem se concentrar no estudo da palavra de Deus e apresentar atrás de seus púlpitos a palavra de Deus. Não é o que nós temos visto acontecer hoje. A maioria das igrejas hoje estão vivendo de campanhas. A maioria das igrejas hoje nem tem sido pregado mais as doutrinas da graça de Deus. Eleição, predestinação, arrependimento de pecado, justificação pela fé. Essas doutrinas vão ser tratadas aqui. A própria fé, a adoção, a glorificação, a volta de Cristo, etc. Não está sendo mais pregado esse tipo de coisa, principalmente o novo nascimento. O que acontece? As igrejas estão se enchendo de bodes que nunca foram convertidas em ovelhas. Nunca foram convertidas em ovelhas. Daí o motivo de tanta confusão dentro das igrejas. Daí o motivo de tanta carnalidade dentro das igrejas. Daí o motivo de tantas aberrações, tantos escândalos que a igreja tem cometido e que o mundo tem assistido. Nós, regenerados, salvos pelo Senhor, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas o regenerado ele sempre retorna com rapidez, ele não demora. Uma vez que ele erra, uma vez que ele tropeça, uma vez que ele cai por ser falho, ele volta rapidamente, porque para ele é inconcebível ficar longe da presença do seu Senhor. Então, o que mais está faltando hoje nas igrejas é a pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Tem se pregado hoje, atrás dos púlpitos, filosofias baratas, psicologia, positivismo, mensagens triunfalistas, afagando o ego das ovelhas, o ego das pessoas. Entretenimento para jovens, entretenimentos para adultos, piadas atrás dos púlpitos, todo tipo de diversão. Coisas que não mudam, que não transformam. Os pastores querem atrair as pessoas para suas igrejas através de métodos carnais, mundanos e até mesmo diabólicos. Querem encher as suas igrejas para que, respectivamente, seus bolsos sejam cheios também de dinheiro. Não estão se importando verdadeiramente com a transformação, com a mudança de coração das pessoas. Fuja desses pastores, fuja desses líderes. Procure uma igreja, como disse aquele norte-americano Paul Washer. Procure uma igreja mais perto da Bíblia Sagrada. Procure uma igreja mais perto da Bíblia Sagrada. Ou então não haverá esperança para a mudança dos seus entes queridos. Não haverá mudança para aquele seu marido por quem você tanto ora, se ele não for exposto diante da palavra de Deus. Se ele não estiver num ambiente onde ele possa escutar a palavra de Deus, porque a palavra confronta, a palavra mexe com o nosso coração, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela muda o coração do homem. Amém? E a regeneração, então, este é o mecanismo da regeneração, essa é a natureza da regeneração. É a mudança de consciência do homem mediante a instrumentalidade da palavra de Deus, mudando então o seu caráter, mudando toda a sua preferência última, fazendo com que ele mude totalmente a direção da sua vida. Se isso não ocorreu com as pessoas, se isso não ocorreu com você mesmo, você ainda não foi regenerado, você não foi nascido de novo. Que Deus te abençoe e que Deus ilumine cada vez mais o teu caminho. Fiquem com Deus.